Perspectiva do aumento dos dividendos de ações para 2025. Os dividendos são uma das formas mais atrativas de retorno para investidores que buscam renda passiva e segurança no mercado de capitais. Com a aproximação de 2025, cresce o interesse sobre a perspectiva de aumento nos pagamentos de dividendos pelas empresas listadas em bolsas de valores ao redor do mundo. Diversos fatores macroeconômicos, setoriais e empresariais influenciam essa projeção, e este artigo busca explorar os principais elementos que podem impactar o crescimento dos dividendos no próximo ano. Contexto macroeconômico. A economia global está em um processo de recuperação gradual, após desafios como a inflação persistente, taxas de juros elevadas e volatilidade nos mercados financeiros. Em 2024, muitos bancos centrais começaram a flexibilizar suas políticas monetárias, reduzindo as taxas de juros para estimular o crescimento econômico. Com uma expectativa de estabilidade ou corte de juros em 2025, espera-se que as empresas tenham maior acesso ao crédito e melhores condições de financiamento, o que pode impulsionar seus lucros e consequente distribuição de dividendos. Outro fator importante é o crescimento econômico global. Projeções indicam uma aceleração moderada, especialmente em economias emergentes, o que pode beneficiar setores cíclicos e exportadores. Com um ambiente macroeconômico mais favorável, empresas lucrativas tendem a recompensar seus acionistas com distribuições maiores de dividendos. Setores com maior potencial de crescimento, nos dividendos. Nem todos os setores do mercado apresentam o mesmo potencial de crescimento, nos dividendos. Alguns segmentos se destacam devido às condições de mercado e suas respectivas dinâmicas financeiras. Setor financeiro. Bancos e seguradoras são conhecidos por serem bons pagadores de dividendos. Com a estabilização das taxas de juros e a retomada do crédito, espera-se um aumento nos lucros dessas instituições. Além disso, muitos bancos mantiveram reservas de capital elevadas nos últimos anos e podem aumentar a distribuição de dividendos para atrair investidores. Energia e commodities. Empresas do setor de energia, como petrolíferas e geradoras de eletricidade, tradicionalmente pagam dividendos elevados. Com a transição energética e a alta demanda por eletricidade limpa, empresas do setor elétrico podem continuar a expandir seus lucros. No caso do petróleo, preços estáveis e maior eficiência operacional podem sustentar pagamentos generosos aos acionistas. Consumo básico e varejo. Setores defensivos, como alimentos e bebidas, tendem a apresentar uma distribuição constante de dividendos. Com a estabilização da inflação e aumento do poder de compra dos consumidores, esses setores podem apresentar crescimento sustentável nos lucros, permitindo um aumento nos dividendos. Tecnologia e telecomunicações. Embora tradicionalmente empresas de tecnologia reinvistam grande parte de seus lucros em crescimento, algumas gigantes do setor têm aumentado sua distribuição de dividendos nos últimos anos. Empresas de telecomunicações, por sua vez, têm um modelo de receita previsível, o que permite uma distribuição consistente e possivelmente crescente de dividendos. Política de dividendos das empresas. Além do ambiente macroeconômico e setorial, a estratégia individual de cada empresa desempenha um papel fundamental na distribuição de dividendos. Algumas tendências importantes incluem aumento no payout ratio. Muitas empresas têm ajustado sua política de dividendos para distribuir uma parcela maior de seus lucros, especialmente as que já atingiram maturidade no mercado. Dividendos extras buybacks. Algumas companhias podem optar por dividendos extraordinários ou recompras de ações como forma de devolver valor aos acionistas. Foco na sustentabilidade dos pagamentos. Empresas estão mais cautelosas em manter dividendos sustentáveis, evitando cortes abruptos em momentos de crise. Desafios e riscos. Embora o cenário para dividendos em 2025 seja otimista, existem alguns desafios que podem impactar negativamente os pagamentos aos acionistas. Riscos geopolíticos. Tensões internacionais podem impactar o mercado global e prejudicar setores dependentes do comércio exterior. Possíveis choques inflacionários. Se a inflação voltar a subir, os bancos centrais podem reverter suas políticas e aumentar os juros novamente, impactando negativamente os dividendos. Regulação e tributação. Possíveis mudanças regulatórias, como aumento de impostos sobre dividendos, podem afetar os retornos dos investidores. A perspectiva para o aumento dos dividendos em 2025 é positiva, impulsionada por uma economia global mais estável,
redução das taxas de juros e crescimento dos lucros empresariais. Setores como financeiro, energia, consumo básico e tecnologia apresentam boas oportunidades para investidores que buscam renda passiva. No entanto, é essencial estar atento aos riscos macroeconômicos e setoriais que podem impactar essas projeções. Diversificar a carteira e analisar a política de dividendos das empresas são estratégias fundamentais para maximizar o retorno e minimizar os riscos em 2025.